Imagine que amanhã, toda a humanidade acorda com um único propósito. Não uma guerra. Não uma eleição. Um projeto. O maior projeto que qualquer civilização já tentou realizar no cosmos, e os números envolvidos vão fazer você questionar se somos grandes demais para o nosso próprio planeta, ou pequenos demais para o universo. Em 1960, um físico chamado Freeman Dyson publicou um artigo na revista Science que deveria ter mudado para sempre a forma como enxergamos o futuro da nossa espécie. O título era simples, quase inocente. Mas a ideia dentro daquelas páginas era tão monumental, tão absurdamente ambiciosa, que a maioria das pessoas ainda hoje não consegue absorver o que ele realmente propôs. Dyson não estava escrevendo ficção científica. Ele estava fazendo uma previsão, baseada em termodinâmica, física orbital e uma compreensão profunda de onde toda civilização avançada inevitavelmente chega. Ele disse: qualquer civilização que sobreviva o suficiente vai precisar de mais energia do que um planeta pode oferecer. E quando isso acontecer, ela vai olhar para a estrela mais próxima, e vai pensar o impensável. E se a gente capturasse tudo? Neste vídeo, você vai descobrir o que é exatamente uma esfera de Dyson, os números reais de material necessário, a quantidade de energia que ela produziria, quanto tempo levaria para construir, e por que alguns dos maiores físicos do mundo acreditam que se existem civilizações alienígenas avançadas por aí, nós deveríamos estar vendo esferas de Dyson no céu. E o fato de não vermos, pode ser a coisa mais aterrorizante que a astronomia já nos mostrou. Para entender por que a esfera de Dyson não é loucura, você precisa entender uma coisa fundamental sobre energia e civilizações. Em 1964, o astrofísico soviético Nikolai Kardashev propôs uma forma de classificar civilizações pelo consumo de energia. Uma civilização tipo I usa toda a energia disponível no seu planeta. Tipo segundo usa toda a energia da sua estrela. Tipo terceiro usa toda a energia da sua galáxia. Nós, hoje, em 2024, somos uma civilização tipo 0,73. Isso mesmo. Ainda nem chegamos ao tipo I. Carl Sagan estimou que levaríamos entre 3.200 e 5.800 anos para alcançar o tipo I. E a taxa de crescimento do consumo de energia global é de aproximadamente 1 a 3% ao ano, dependendo do período histórico analisado. Mas aqui está o problema, um problema que Dyson enxergou com clareza cristalina. O Sol libera 3,8 por 10 elevado a 26 watts de energia a cada segundo. 386 joule por segundo. Um número tão absurdo que nosso cérebro simplesmente recusa processar. E nós, aqui na Terra, capturamos apenas uma fração minúscula disso. Apenas 0,00000045% da energia total que o Sol irradia chega até a superfície terrestre em condições utilizáveis. O resto, simplesmente se perde no vazio do espaço. Desperdiçado. Lançado para o nada durante bilhões de anos. Dyson pensou, e se houvesse uma forma de capturar tudo isso? A ideia original de Dyson não era exatamente uma esfera sólida. Ele mesmo deixou claro isso depois que o conceito ganhou vida própria na imaginação popular. O que Dyson realmente propôs era um enxame. Um enxame de Dyson. Milhões ou trilhões de coletores solares orbitando o Sol em diferentes ângulos e órbitas, formando uma nuvem ao redor da estrela, capturando a energia e transmitindo para onde fosse necessário. A esfera sólida, aquela que aparece nos filmes e jogos, seria estruturalmente impossível. E vou te explicar exatamente por que em alguns minutos. Mas primeiro, vamos falar sobre o que torna essa ideia não apenas possível em teoria, mas inevitável em prática para qualquer civilização suficientemente avançada. O físico Michio Kaku, em seu livro Física do Futuro, argumentou que dentro de 1000 anos, se sobrevivermos, seremos necessariamente uma civilização tipo segundo. Não por escolha. Por necessidade. Porque o crescimento exponencial da demanda por energia não tem outra saída. Pense nisso. Cada nova tecnologia consome mais energia. A computação quântica. A inteligência artificial. A terraformação de outros planetas. A viagem interestelar. Todas essas coisas exigem ordens de magnitude a mais de energia do que temos hoje. E onde essa energia vai vir?
O Sol está ali, queimando, desperdiçando, há 4,6 bilhões de anos. Agora vamos aos números reais. Porque é aqui que a coisa fica verdadeiramente vertiginosa. Uma esfera de Dyson completa, em sua forma conceitual mais ambiciosa, seria construída na distância orbital de uma unidade astronômica do Sol. A mesma distância que a Terra está agora. O raio seria de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A área total da superfície interna dessa esfera? 2,8 por 10 elevado a 23 metros quadrados. Para você ter ideia, isso é aproximadamente 550 milhões de vezes a área total da superfície da Terra. 550 milhões de planetas Terra, deitados lado a lado, formando uma concha ao redor do Sol. E o quanto de energia isso capturaria? Tudo. Os 3,8 por 10 elevado a 26 watts. Toda a produção energética do Sol. Uma quantidade de energia que, se convertida com eficiência de 100% em trabalho humano, seria suficiente para alimentar toda a civilização atual por um tempo que não existe palavra para descrever. Mas para construir isso, você precisa de material. E é aqui que os números começam a quebrar a mente. Vamos falar sobre material. Porque este é o momento em que a ambição encontra a física, e a física não pisca. Para construir uma esfera sólida ao redor do Sol na distância de uma unidade astronômica, com uma espessura mínima de apenas 10 centímetros, usando um material hipotético com a densidade do aço, você precisaria de aproximadamente 1,8 por 10 elevado a 26 kg de material. Para comparar, a massa total de todos os planetas do nosso sistema solar somados é de aproximadamente 2,7 por 10 elevado a 27 kg. Isso significa que você precisaria desmontar quase 7% de toda a massa planetária do sistema solar. Mercúrio, Vênus, Marte e uma boa fatia de Júpiter. Desmontados. Convertidos em painéis. Colocados em órbita. Isso é o que chamamos de um projeto de engenharia planetária. Não de uma nação. Não de um planeta. De um sistema solar inteiro sendo reorganizado para servir a uma civilização. Mas aqui está algo que poucos vídeos sobre esse tema mencionam, porque os números são tão desconcertantes que é difícil estruturar o pensamento ao redor deles. Se você desmontar Mercúrio, você obtém aproximadamente 3,3 por 10 elevado a 23 kg de material. Isso é apenas 0,18% do que você precisa para a esfera completa. Mercúrio inteiro. Destruído. E você construiu 0,18% da esfera. A alternativa mais viável, proposta por vários engenheiros teóricos e estudada pelo Instituto SETI, seria a versão enxame de Dyson. Painéis individuais de coletores solares, cada um talvez do tamanho de um continente, orbitando o Sol em diferentes inclinações. Não precisariam ser conectados. Não precisariam formar uma superfície contínua. Cada painel capturaria energia e a transmitiria por feixe de micro-ondas ou laser para receptores em planetas ou estações espaciais. O físico Ender Sandberg, do Instituto para o Futuro da Humanidade da Universidade de Oxford, calculou que um enxame de Dyson funcional poderia ser construído começando com a desmontagem de Mercúrio. Usando robôs autorreplicantes, que usam a energia do Sol para construir mais robôs e mais painéis, o processo poderia ser autossustentável e se expandir exponencialmente. E aqui vem a parte que vai fazer você parar de respirar por um segundo. Sandberg e outros pesquisadores calcularam que, com tecnologia suficientemente avançada mas não impossível, usando manufatura autorreplicante e energia solar direta, um enxame de Dyson cobrindo apenas 1% do Sol poderia ser construído em aproximadamente 50 anos após o início do processo. 50 anos. Menos tempo do que passou desde que pisamos na Lua. Mas, o restante dos 99%? Isso levaria entre 1.000 e 10.000 anos para ser completado, dependendo da taxa de expansão e do material disponível. Agora vamos falar sobre as implicações físicas que a maioria das pessoas não considera. Uma esfera de Dyson sólida não pode existir. Esta é uma conclusão física, não uma opinião. O físico Richard Feynman, em suas famosas palestras sobre física, discutiu os limites dos materiais sob tensão gravitacional.
Uma esfera sólida ao redor do Sol não estaria em órbita estável. Ela ficaria estacionária, e o Sol a puxaria para um lado. Não existe material com resistência tensional suficiente para suportar isso. Nem grafeno. Nem nanotubos de carbono. Nenhum material que conhecemos ou que a física permite teoricamente. O que pode existir é o enxame. Cada componente em sua própria órbita estável. Sem conexão rígida entre eles. Uma nuvem de tecnologia ao redor de uma estrela. E tem mais. Uma esfera de Dyson completa seria invisível na luz visível. O Sol ficaria escondido. Mas toda aquela energia capturada precisaria ir a algum lugar. A segunda lei da termodinâmica é implacável: energia usada vira calor. E o calor precisa ser irradiado para o espaço. Uma esfera de Dyson completa seria visível no infravermelho. Não em luz visível. Uma estrela que desaparece da visão óptica, mas aparece como uma fonte brilhante de radiação infravermelha de baixa temperatura, em torno de 300 Kelvin. E agora chegamos ao momento mais perturbador de todo este vídeo. Em 2015, a astrônoma Tabetha Boyajian, da Universidade Yale, publicou um estudo sobre uma estrela catalogada como KIC 846-2852, agora conhecida como estrela de Tab. Os dados do telescópio Kepler mostraram que essa estrela tinha padrões de escurecimento completamente anômalos. Irregulares. Assimétricos. Às vezes bloqueando 22% da luz da estrela de uma vez. Nenhum planeta, nenhuma nuvem de poeira, nenhum fenômeno natural conhecido explicava adequadamente o padrão. O astrônomo Jason Murray, da Universidade Penn State, foi o primeiro a sugerir publicamente, em um artigo revisado por pares, que as estruturas de mega-enxame, tipo enxame de Dyson, deveriam ser consideradas como hipótese. Ele foi cuidadoso. Disse que era a explicação menos provável, mas que deveria estar na lista. O mundo inteiro parou. A hipótese mais aceita hoje envolve fragmentos de cometas. Mas os dados continuam sendo estudados. E KIC 8.462.852 continua sendo a estrela mais estranha que já observamos. E se não for cometas? E se alguém já fez o que estamos discutindo aqui? O físico Stephen Hawking, em várias entrevistas, afirmou que a ausência de evidências de civilizações avançadas no cosmos, o chamado paradoxo de Fermi, o perturbava profundamente. Porque se civilizações avançadas existem, e a matemática sugere que deveriam existir, as esferas de Dyson seriam um dos sinais mais óbvios que deveríamos estar detectando. Telescópios infravermelhos como o WISE e o Spitzer foram especificamente usados para buscar assinaturas de esferas de Dyson em estrelas próximas. Até agora, nada definitivo. O silêncio continua. Pare por um momento. Nós acabamos de calcular que construir uma esfera de Dyson exigiria desmontar planetas inteiros. Que levaria milênios para completar. Que mudaria para sempre a aparência do nosso sistema solar no cosmos. Que transformaria o Sol de uma estrela em algo diferente, algo que de longe pareceria com uma fonte de calor difuso e misterioso no infravermelho. E o silêncio do universo nos diz que ninguém, em toda a galáxia, com seus 200 bilhões de estrelas, parece ter feito isso ainda. Ou se fez, está além do alcance dos nossos telescópios. O que isso significa para nós? O filósofo da ciência Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, tem uma frase que eu nunca consegui tirar da cabeça desde que a li pela primeira vez. Ele disse: a ausência de civilizações avançadas no universo observável pode ser o sinal mais importante que jamais recebemos. Porque ela nos diz algo sobre o destino de todas as civilizações. Se o caminho natural de uma civilização inteligente é crescer, consumir mais energia, eventualmente construir megaestruturas como esferas de Dyson, e se esse processo é detectável a distâncias enormes, então o fato de não detectarmos nada pode significar que algo interrompe esse processo. Sempre. Em algum ponto antes do nível tipo segundo. Os cientistas chamam isso de grande filtro. E a questão mais assustadora de toda a cosmologia moderna é: esse filtro está atrás de nós ou à nossa frente? Se está atrás, se a grande dificuldade foi surgir a vida, ou surgir a inteligência, então somos raros. Talvez únicos.
E o caminho à frente, incluindo a esfera de Dyson, está aberto. Se está à frente, então toda a civilização que chega ao ponto onde chegamos, com tecnologia nuclear, com inteligência artificial, com capacidade de modificar o próprio planeta, toda a civilização nesse ponto enfrenta algo que a destrói antes de dar o próximo passo. E a esfera de Dyson seria o símbolo do que nunca chegamos a construir. Mas há uma perspectiva diferente. Uma que o próprio Carl Sagan abraçou com toda a poesia que o definia. Sagan dizia que somos uma forma de o cosmos conhecer a si mesmo. Que os átomos de carbono no seu corpo foram forjados no interior de estrelas que morreram bilhões de anos antes de você nascer. Que você é literalmente feito de pó de estrelas. E se isso for verdade, então uma civilização que constrói uma esfera de Dyson não está dominando a natureza. Está completando um ciclo cósmico. A estrela que criou os elementos que formaram os planetas que formaram a vida que evoluiu a inteligência que agora captura a energia da estrela original. É quase como se o universo estivesse dobrando sobre si mesmo. O físico Freeman Dyson, que viveu até os 96 anos e morreu em 2020, nunca perdeu a fé de que a humanidade era capaz de algo grandioso. Em suas últimas entrevistas, ele dizia que a questão não era se construiríamos a esfera. Era quando. E que a resposta a essa pergunta diria tudo sobre o que somos como espécie. Mas há uma última dimensão desta história que precisa ser mencionada. Uma que poucos consideram. Uma esfera de Dyson não seria apenas uma usina de energia. Seria a maior mudança de paradigma civilizacional da história. Com energia ilimitada, a escassez como a conhecemos desaparece. Guerras por recursos se tornam absurdas. A terraformação de planetas se torna trivial. A viagem interestelar, que hoje parece impossível por falta de energia, se torna viável. O professor Lawrence Krauss, físico da Universidade do Estado do Arizona, em seu livro A Universe from Nothing, argumentou que civilizações com acesso à energia estelar completa teriam a capacidade de remodelar não apenas sistemas solares, mas potencialmente influenciar a estrutura em larga escala do cosmos. Nós estamos falando, literalmente, de nos tornarmos uma força geológica do universo. E tudo isso começa com uma pergunta que um físico fez em 1960. E se capturássemos tudo? Então vamos resumir o que descobrimos hoje. Uma esfera de Dyson completa exigiria aproximadamente 1,8 por 10 elevado a 26 kg de material, o equivalente a desmontar quase 7% de toda a massa planetária do Sistema Solar. Capturaria 3,8 por 10 elevado a 26 watts de energia, a produção total do Sol. Levaria entre 1.000 e 10.000 anos para ser completada com tecnologia avançada. Seria invisível na luz visível, mas detectável no infravermelho. E a forma mais viável de construí-la seria começando com a desmontagem de Mercúrio, usando robôs autorreplicantes alimentados pela própria energia solar que estamos tentando capturar. Mas mais do que os números, o que este vídeo quis mostrar é uma ideia mais profunda. Nós somos uma espécie que ainda não completou 1% da jornada para nos tornarmos uma civilização tipo I. Ainda brigamos por recursos em um planeta que recebe mais energia solar em 1 hora do que toda a humanidade consome em 1 ano. Ainda olhamos para o Sol todos os dias sem processar o que ele realmente representa, uma fonte de energia tão absurdamente maior do que nossas necessidades que a diferença não tem nome. A esfera de Dyson não é um projeto de engenharia. É um espelho. Ela nos mostra o que poderíamos ser, e como infinitamente pequeno é o que somos agora comparado a isso. E aqui está o pensamento que eu quero deixar com você antes de fechar este vídeo. Se um dia, daqui a 1000 anos ou 10.000 anos, uma civilização descendente da nossa começar a desmontar Mercúrio, os engenheiros desse dia vão olhar para trás no tempo e vão saber que existiu um momento, aqui, agora, no início do século XXI, quando a espécie ainda estava decidindo se ia sobreviver aos seus próprios instintos destrutivos. Antes de aprender a cooperar em escala planetária. Antes de apontar a inteligência coletiva para cima, em direção às estrelas, em vez de para dentro, em direção às guerras. Esse momento somos nós. Aqui. Agora. E a esfera de Dyson é o símbolo do que podemos nos tornar, se escolhermos continuar. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai adorar o próximo vídeo.
Por que vamos explorar algo ainda mais perturbador? E se já existirem civilizações tipo terceiro na galáxia, civilizações que não apenas capturaram a energia de uma estrela, mas de bilhões delas, e que estão se movendo através do cosmos em uma velocidade que não conseguimos detectar porque a escala de tempo delas é tão diferente da nossa que parecemos moscas observando montanhas se formarem? O que são as estruturas em larga escala do universo, e se algumas delas não forem naturais? Até lá! Continue olhando para cima.